Muito bem, pessoal. Agora sem enrolação, agora a gente vai criar a nossa página topo. Topo. Então vamos lá, bora abrir. Vou abrir o Dreamweaver e vou criar aqui uma página ponto PHP e vou salvar ela com o nome de topo. Então, como eu disse, sempre que precisar alterar o topo do site inteiro, só alterar essa página que o site inteiro é alterado. Perfeito? Então, se a gente vir aqui visualizar o que fizemos até agora aqui, projeto final, uau, quanto erro. Está aparecendo um erro. Por quê? Porque não tem as páginas criadas ainda. Então, aqui está pedindo para que não está localizando a páginas.php nem a páginas rodapé.php. Ele não está aparecendo a página topo.php porque acabamos de criar. Então, está tudo certo. Muito bem, agora quem assistiu, quem não assistiu tem que assistir as videoaulas de CSS. Então agora a gente vai começar a trabalhar com CSS. Temos o desenho do layout aqui no nosso Photoshop, então eu tenho que passar isso para o CSS. Vou fazer por partes, claro. Então, primeira coisa que eu vou fazer, o topo. O que eu preciso desse topo? Vamos supor que não exista nada aqui, ó, que o nosso site seja somente o topo. Perfeito? Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar desse degradê, porque isso é uma coisa que não tenho como fazer no CSS e nem esse efeito aqui da linha. Perfeito? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa imagem, cortar ela bem fina, para jogar no CSS e ele repetir essa imagem diversas vezes para montar essa barra. Então eu vou recortar um pedaço dessa imagem. Muito bem, de cima até embaixo. E aqui na linha aqui, ó, até aqui tá bom. Vou deixar bem fino para deixar bem leve o site, não ficar pesado, tá certo? Dessa largura está boa. Então tá aqui, ó, vou recortar somente aquele pedacinho bem fino do topo. Vou pressionar Enter. Ele vai recortar a imagem para mim. Aí, recortou. Agora eu vou salvar essa imagem, então Save for Web. E agora eu salvo essa imagem aonde? Dentro da minha pasta de projeto. Vou deixar ela como JPEG, qualidade de 80%, tá bom? Então agora eu vou localizar aqui a pasta de projeto que está aqui. Então vou criar aqui uma nova pasta com o nome de imagens. E vou salvar essa imagem com o nome de fundo azul topo. Aí vocês salvam com o nome que vocês quiserem, sem problema nenhum. Então, salvar, pronto, salvei minha imagem. Então, vou voltar ao meu layout. Está aqui, perfeito. O que eu tenho que fazer agora, então? Eu tenho que fazer o fundo do meu topo com essa imagem. Como que eu faço? Eu venho aqui na minha página de topo e eu vou criar o topo. Só que esse fundo, pessoal, essa linha aqui embaixo, ela tem que pegar de ponta a ponta do navegador. O meu site vai ficar centralizado no meio, com uma largura de 800 pixels, tá certo? Pode visualizar aqui, ó, que tem 800 pixels, esse layout. Só que essa imagem de fundo, com essa risca aqui, ela tem que pegar de ponta a ponta, tanto o fundo do topo, como o fundo do rodapé. Então tem que pegar 100% do navegador e o meu site ficar centralizado no meio. Como que eu faço isso? Então vou criar uma div com o nome de fundo topo, tá certo? E vou fechar a minha div. Aconselho colocar comentários em tudo que vocês fizerem, tá, pessoal? Para vocês não se perderem futuramente. Então, eu vou fechar essa div aqui, então eu vou colocar aqui, ó, fundo topo. Porque mais para frente pode ser que tenha diversas divs uma dentro da outra, mas eu vou saber que essa div aqui está fechando a div do fundo topo. Então é bom deixar o código sempre organizado, porque futuramente se perde, tá certo? Então, fundo topo, maravilha. Então agora eu vou criar um arquivo de CSS. Eu venho aqui e vou criar aqui
vou colocar aquela imagem de fundo. Então, minha div se chama fundo topo. Eu vou utilizar um arquivo externo de CSS, tá? E eu vou, pessoal, deixar uma pasta só para os arquivos de CSS. Como que eu vou fazer então? Eu tenho aqui, projeto final, os meus arquivos que eu estou criando, tá certo? Eu tenho aqui uma pasta com imagens, que é uma imagem só que a gente salvou, e os dois arquivos que nós criamos, que é o index.php e o topo.php. Então eu vou criar o que? Eu vou criar uma pasta com o nome de CSS. Então todos os meus arquivos CSS vão ser externos, então todos os arquivos CSS eu vou gravar dentro dessa pasta, tá certo? Muito bem. Então, página topo, a minha div se chama fundo topo. Fundo topo, como é div, eu coloco o jogo da velha, lembrando, e se fosse class eu utilizaria o ponto. Como é uma div, eu coloco o jogo da velha, abro e fecho chaves, e aqui no meio eu coloco background, e eu vou chamar a minha imagem que está dentro da pasta imagens fundo topo, ok? Eu vou salvar esse arquivo, por isso que apareceu aquela mensagem. Então vou salvar ele com o nome de topo. Então ele salvou para mim dentro da pasta CSS com o nome de topo.css. Maravilha. Agora eu vou fazer repetir no eixo X e eu tenho que colocar a largura agora, já estava esquecendo. Eu tenho que ver qual que é a altura, a largura não, a altura dessa imagem. Então clico aqui em cima da imagem e aparece aqui, ó, dimensões. Ela tem 121 de altura. Então vem aqui e coloco 121 de altura. Então meu topo vai ter 121 pixels de altura. Muito bem. Então eu venho aqui na página de topo agora e eu tenho que chamar aquela página topo.css para dentro da minha pasta, do meu arquivo topo.php. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou criar um novo arquivo .php. Vou salvar ele com o nome de css.php dentro da minha pasta projeto final. Vou salvar. Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso. Muito bem, porque aqui eu vou colocar somente os links de todos os meus CSS. Então, como vai ser somente páginas externas de CSS, então vou criar uma página somente para chamar esses links. Aí eu chamo com include dentro das minhas páginas, topo.php, etc. Muito bem, então agora eu crio aqui o meu link. Agarre o caminho do meu arquivo CSS que está dentro da pasta CSS, o nome dele é topo.css. Isso daqui eu já ensinei naquelas videoaulas, certo, de CSS. Type text/css, sem segredo nenhum, perfeito? Então todos os arquivos, todos os links para mim chamar os arquivos CSS, eu vou colocar dentro dessa pasta, dentro desse arquivo css.php. E aqui no topo.php eu coloco include, chamando esse arquivo. Fica bem simples de trabalhar assim, bem organizado. Que tem que deixar bem organizado o nosso código para não ter dificuldades futuramente. Então eu estou chamando aqui dentro da minha página topo.php o arquivo css.php. O css.php está chamando o meu arquivo topo.css, tá certo? Então agora, opa, aqui está errado, tem que apagar, é só abre e fecha chaves. Vou colocar um embaixo do outro para ficar mais fácil para vocês entenderem. E agora está tudo certo. Então vamos lá, eu tenho minha index.php. A index.php, quando abrir o site, quando carregar o site, ela vai me chamar a página include.php, que acabamos de criar. Então, na nossa página topo.php, include.php não, né? Topo.php. Na página topo.php eu estou chamando a página css.php, que essa página está me chamando os arquivos externos de CSS para colocar o estilo no nosso site. Aqui eu criei minha div fundo underline topo e aqui está a configuração dessa div. Perfeito? Vamos ver como está no nosso navegador. Então vou aqui no projeto final e
está aqui o meu topo. O fundo azul do meu topo já está perfeito, pegando de ponta a ponta do meu site, correto? Está essa margem aqui, porque eu tenho que colocar aqui, ó. Então no body eu coloco body margem igual a 0 pixels, tá certo? E agora vai ficar sem margem no nosso navegador, ficando de ponta a ponta o fundo da nossa imagem do jeito que a gente deseja, tá certo? Então agora o que eu faço? Eu vou criar uma outra div para deixar do tamanho de 800 pixels e colocar somente o nosso site, que o fundo do nosso topo está perfeito, certo? Agora eu vou criar então uma outra div aqui no meu arquivo topo.php dentro da div fundo topo, tá? Porque tem que ficar em cima. Por isso que eu também coloquei essa imagem azul como background, porque em cima vai vir um texto, vai vir aquele campo de busca e etc. Então, dentro da minha div fundo topo, eu vou criar uma nova div com o nome de topo. O que essa div vai fazer para mim? Ela vai ter as configurações da largura do meu topo e etc. Então eu vou colocar aqui, ó, vou copiar e colar, colocar que essa é a div topo. Então essa div aqui que está fechando a div topo. Maravilha. Então aqui dentro eu vou colocar a largura do meu topo, que tem que ser de 800 pixels. Porque meu site vai ter uma largura de 800 pixels. Então eu vou vir aqui no CSS, vou colocar aqui topo. Opa. E a largura aqui eu coloco 800 pixels. Vou colocar uma borda para vocês verem como que tá ficando. Ponto e vírgula no final, vamos visualizar. Então isso aqui, ó, ela criou aqui em cima que eu não coloquei a altura. Vou colocar uma altura um pouquinho menor da fundo topo, vou colocar ela de 117 pixels. E aqui está a nossa div topo. Então a fundo topo é essa imagem azul no fundo, e a nossa div topo é essa que tem a borda vermelha com essa largura de 800 pixels. Só que eu tenho que centralizar isso. Como que eu faço para centralizar? Eu venho aqui, utilizo merging 0 auto. Então ele centraliza pra gente a nossa div, tá certo? Agora qual o próximo passo que eu tenho que fazer no meu topo? Colocar aqui portfólio com essa fonte. Essa é uma fonte que eu tenho aqui na minha máquina, tá certo? Eu vou pegar o nome dela aqui, vou copiar e vou escrever lá. Só que eu tenho que criar uma outra div. Então, maravilha, tá ficando bonito o nosso site. Então tem a div, agora eu vou fazer uma nova div dentro da div topo. Perfeito. Então lá, div para escrever portfólio. Então eu vou colocar aqui título topo e vou fechar essa div. E ela vai conter o texto portfólio. Certo? Vou colocar aqui a tag de comentário informando que ela está fechando essa div. E maravilha. Por que eu escrevi portfólio aqui? Porque agora eu vou formatar esse texto para ele aparecer no canto que eu quero e com a fonte que eu quero. Pode visualizar.